Todos, vamos dar início à audiência pública quadrimestral de gestão Fundo da Saúde. Só um minuto, porque está fora do ar, então vamos assim estar aguardando um minuto. Na verdade, a nossa transmissão está ao vivo, que temos algum problema, é interno aqui, em algumas questões aqui que o pessoal da secretaria trouxe. Então, uma boa tarde a todos. Vamos assim estar dando início a mais uma audiência pública quadrimestral, gestão Fundo de Saúde. Está aqui representantes do governo, Danilo, Coordenação, Vigilância e Saúde, Deise Maria, gerente administrativa, e Graziele, secretária de Saúde. Então, assim, eu passo a palavra ao representante do governo que possam estar fazendo a leitura. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Dida. Boa tarde, assistência. Hoje o Fundo Municipal vem prestar contas do relatório quadrimestral, primeiro quadrimestre de 2020. As autoridades municipais, prefeito André Granado Nogueira da Gama e secretário Jorge dos Santos Vicente Júnior. Vale salientar que no período do relatório quadrimestral, o doutor Jorge era o secretário que estava na pasta. Esse relatório retrata de forma detalhada o quadrimestre que trata o artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, a saber, artigo 36, o gestor do SUS, em cada ente de federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores da saúde da população em seu âmbito de atuação. Quadrimestre de 2020, janeiro a abril. Dados gerais do município, fonte do IBGE, censo 2010. Não houve atualização dos dados do IBGE, porque não tivemos ainda nenhum novo censo no município. Distribuição da população por sexo, na sua maioria, homens. Mulheres, tá? 13.818. Distribuição da população residente por raça, 14.003, na sua maioria branca. Distribuição da população residente agrupada por região, Búzios é considerado uma região urbana, 100% urbana. Auditorias realizadas no quadrimestre, informações do sistema de auditoria, não ocorreu nenhuma auditoria nesse quadrimestre. Rede de serviços ofertados pelo município. Na atenção básica, tipo de estabelecimento, nós temos 9 unidades de saúde da família, 7 unidades de equipes da saúde bucal, um núcleo de saúde da vigilância sanitária, uma farmácia central, um núcleo de apoio à saúde da família. Na média e alta complexidade, temos um CAPS tipo 1, um centro materno infantil e idoso, dois centros municipais de fisioterapia, um hospital geral, 2 policlínicas e um pronto-socorro. Conforme preconiza o Ministério da Saúde, cobertura integral pela Estratégia de Saúde da Família e da Saúde Bucal. Suporte do NASF às equipes da saúde da família, composto por equipe multidisciplinar. O hospital oferece serviços de clínica médica, cirurgia, obstetrícia, ortopedia, pediatria e leito de curta permanência psiquiatra. Saúde mental estruturada com centro de atendimento psicossocial.
policlínica com atendimento ambulatorial em diversas especialidades. Dados sobre os nascidos vivos e mortalidades ocorridas em Armação dos Búzios. No gráfico acima, podemos observar que o total de nascidos vivos ocorrido em Armação dos Búzios, ganhando desta forma o mês de março, com maior número de nascidos vivos, com maior número no sexo feminino. Quantitativo de nascidos vivos de acordo com bairros que registram nascimento em Armação dos Búzios no primeiro quadrimestre. Podemos observar aqui que o bairro com maior nascidos nesse quadrimestre foi Arrasa, e o seu mês com a maior quantidade foi março, 24. Quantitativo de óbitos no primeiro quadrimestre de 2020. Podemos observar que foi janeiro, o maior mês que ocorreu os óbitos no município. Dados hospitalares do Hospital Municipal, janeiro a abril. Relatório de indicadores hospitalares do Hospital Municipal Rodolfo PRC. Comissão de análise e monitoramento dos indicadores hospitalares. Indicadores de internação janeiro a abril por doença específica. Podemos observar aqui, né, que a maior internação por doença específica foi a gravidez, tá? E o mês com maior internação também foi o mês de janeiro. Indicadores de internação janeiro a abril por faixa etária, né? Aqui temos um gráfico onde podemos observar que o maior número de internação foi de 21 a 30 anos, né? Na cor azul. E o mês de maior internação foi o mês de abril. Indicadores de internação janeiro a abril de 2020 por procedência de PSF. Podemos observar que a maior procedência veio demandada da Policlínica de Manguinhos, né? A Torrezinha Verde. Tabela de mortalidade geral. Aqui podemos observar que o mês de maior pico foi janeiro, né? Teve uma queda em fevereiro, acresceu um pouco em março e depois em abril teve uma queda também. Na taxa de mortalidade no ato cirúrgico, não tivemos nenhuma, se manteve igual, janeiro, fevereiro, março e abril. Taxa de mortalidade materna, também não tivemos nenhuma, se mantendo igual a janeiro, fevereiro, março e abril. Né? Os óbitos, o maior número aqui que temos aqui é óbito perinatal, que foi em fevereiro, né? Ele teve um pico em fevereiro, se manteve em março, consequentemente se mantendo em abril. Taxa de atendimento no PSF. O maior número de atendimento no PSF também foi em janeiro. Teve uma decrescente em fevereiro, caindo em março e diminuindo a quantidade de atendimento em abril. Total de desistência, o maior número de desistência de atendimento no PSF ocorreu em abril, 148. O maior número de desistência ocorreu em março, 435. Em abril tivemos uma queda de 148. Indicadores de cirurgias eletivas versus emergência. O maior mês que ocorreu a cirurgias eletivas foi em abril, declinando para fevereiro, caindo em março e o menor número foi de cirurgias eletivas ocorridas foi em abril. O maior sendo em janeiro. Nas cirurgias de emergência, já podemos notar que no gráfico começou em janeiro, subiu um pouco em fevereiro, se manteve em março e em abril houve um aumento. Percentual de comorbidade cirúrgica. Podemos observar aqui que o maior mês de comorbidade foi em janeiro, o gráficozinho azul, tá? E a procedência foi colextetomia por vídeo,
Produção ambulatorial da atenção básica. Procedimentos ambulatoriais na atenção básica. Consulta médicas, né? Janeiro, fevereiro e março, totalizando 3.053. Consulta de enfermagem, totalizou 1.034. Vacinas, 6.767. Verificação de pressão arterial, 2.180. Curativos, 678. Glicose, 810. Estatura, 1.523. Peso, 1.593. Atendimento odontológico, 492. Visita domiciliar, 1.856. Tabela sobre o quantitativo de vacinas aplicada no primeiro quadrimestre. BCG 177, hepatite B 245, rotavírus 184, pneumocócica 10, 299, pneumocócica C 353, VIP 299, VOP 166, pentavalente 205, tríplice viral 1.740, HPV 178, hepatite A 92, DPT 170, DT 343, DTPA 61, varicela 194, febre amarela 225. Podemos observar que o maior número de vacinas nesse primeiro quadrimestre foi a tríplice viral. Procedimento ambulatorial na atenção básica, total no quadrimestre. O maior número de procedimentos ambulatorial, né, foi a vacina, 6.767, né, condizendo com o quadro anterior. Produção ambulatorial na atenção especializada. Produção ambulatorial na atenção especializada, né? E no primeiro quadrimestre, radiografia periapital interproximal, 25, eletrocardiograma, 531, teste rápido para a detecção de infecção pelo HIV, 7, teste rápido para sífilis, 6, consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico, 17.407, consulta médica em atenção especializada, 5.479, atendimento de urgência em atenção especializada, 22.915, acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial, 78, atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial, 81, atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial, 32, atendimento familiar em centro de atenção psicossocial, 2, acolhimento inicial por centro de atenção psicossocial, 4, matriciamento de equipes na atenção básica, 8, administração de medicamento na atenção especializada, 2.081, atendimento fisioterápico em pacientes com cuidados paliativos, 0, atendimento fisioterápico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções músculo-esqueléticas, 0, atendimento fisioterápico nas alterações motoras, 0, atendimento fisioterápico em paciente com distúrbio neurocinético funcionais sem complicações, 0, atendimento fisioterápico em paciente com distúrbio neurocinético funcionais com complicações, 0, tratamento de esclerosante não estético de varize dos membros inferiores unilateral, 29, exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante, 0. Serviços contratados. Tomografia computadorizada, tivemos 516, ressonância magnética, 261, anatomia e patologia e citopatologia, 103, patologia clínica, 161.521, radiologia, 12.525, ultrassonografia, 1.909,
endoscopia, 211, exames cardiológicos, mapa, Holter e teste, 113, exames cardiológicos ECG, 0, exames neurológicos, 171, exames odontológicos, 98, oftalmologia, 893, otorrinolaringologia cirúrgico, 12, mamografia fora da faixa etária da pactuação, 506, e mamografia dentro da faixa etária da pactuação, 40 a 60 anos, 480. A seguir, vem o demonstrativo de utilização de recursos. Esse é o RRO, é o demonstrativo, receitas, impostos, despesas próprias com saúde, orçamento e da Seguridade Social. Tá? É o relatório resumido de execução orçamentária. Inclusive, esse relatório é publicado no BO oficial do município. Tá? Quem quiser ter acesso, né, pode ir direto no site da Prefeitura e verificar através do BO. Relatório de despesa no primeiro quadrimestre de 2020, janeiro a abril. Esse primeiro relatório ele é bem sintetizado e a gente classifica por despesas com pessoal, 15.693.323,86. Material de consumo, 2.922.017,44. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, 43.248,45. Outro serviço de terceiro, pessoa física, 4.037.366,69. Pessoa jurídica. Despesa de exercício anterior, 3.582.676,10. Obras e instalações, 34.935,48. Equipamento e material permanente, não tivemos nenhuma despesa nesse primeiro quadrimestre, totalizando a despesa em 26.313.568,02. Agora vamos passar para o demonstrativo do montante e fonte de recursos aplicados no período. Relatório da execução financeira por fonte. Na administração geral, nas despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Nas empenhadas tivemos um montante de 18.690.856,12, liquidadas 7.968.317,54 e pagas 7.968.317,54. Isso no bloco da administração geral, tá? No bloco da atenção básica, empenhadas 7.435.761,70, nas liquidadas 788.970,66 e nas pagas 788.970,66. No bloco da assistência hospitalar e ambulatorial, empenhados 36.647.536,38, liquidadas 17.270.630,52 e pagas 17.270.630,52. No bloco do suporte profilático e terapêutico, empenhadas 272.763, liquidadas 252.462,40 e pagas 252.462,40. No bloco da vigilância sanitária, empenhadas 3.866.608,23, liquidadas 33.187 e pagas 33.187. Totalizando assim, esse demonstrativo de despesa por fonte, empenhados 66.913.625,43, liquidadas 26.313.568,02 e pagos 26.313.568,02. Passamos agora para o repasse do Ministério da Saúde, repasse fundo a fundo. Tá? É um recurso que vem através do Ministério da Saúde para os fundos municipais.
No bloco de custeio, na atenção básica, agente comunitário de saúde, recebemos 84 mil. Incremento temporário ao custeio de serviço da atenção básica em saúde, 550 mil. Incentivo financeiro, captação poderada, 446.594,22. Incentivo financeiro por desempenho, 47.018,94. Incentivo financeiro por per capita de transição, 50.381,64. Programa de informatização, 40.800. Incentivo para ações estratégicas, 62.230. Continuando ainda no bloco de custeios, recebemos um repasse para o combate do coronavírus através do Ministério da Saúde de 198.730,01. No bloco da vigilância sanitária, incentivo financeiro aos estados e distritos federais e municípios para vigilância em saúde, 37.793,12. Assistência financeira complementar ao Estado, Distrito Federal e municípios para agente de combate a endemias, 87.200. Incentivo financeiro às ações da vigilância e prevenção e controle da DST, AIDS e hepatite virais, 14.223,84. Continuando no bloco de custeio, ainda na atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Atenção à saúde da população para procedimento do MAC. Recebemos 794.920,04. FAEC, cirurgias eletivas, 4.292,38. Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência ambulatorial e hospitalar e ambulatorial, 150 mil. FAEC, terapia especializada em angiologia, 11.128,86. No bloco da assistência farmacêutica, promoção da assistência farmacêutica, insumos estratégicos na atenção básica em saúde, 66.610,89. Foram aplicados de recursos próprios na saúde nesse primeiro quadrimestre um montante de 15.481.598,01. Dados... Não, passou. Finaliza, né? Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde atendeu à legislação vigente e garantiu de forma efetiva a transparência para a sociedade das ações da gestão do SUS no decorrer do primeiro quadrimestre de 2020. Lembrando que o presidente dessa comissão é o vereador Dom, mas o mesmo precisou ir alerta e resolver algumas questões, e por isso eu estou assim dirigindo esta audiência. Lembrando também a participação da audiência pública da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, está sendo virtual. O local para enviar pergunta está sinalizado na publicação criado para essa audiência na página da Câmara Municipal do Facebook. Junto com a pergunta, o cidadão participante deverá se identificar com o nome, sobrenome, entidade representativa a qual faz parte. As perguntas serão respondidas pelos representantes do Poder Executivo. O relatório já está finalizado. Então, podemos assim estar passando agora para as perguntas. Saber se na assistência, a senhora Olívia, né, vai estar franqueando a palavra. Então, Olívia, fica à vontade de falar a entidade que representa, tá? E poder fazer as suas colocações. Boa tarde a todos. Boa tarde novamente, secretária Graziele, a Deise, ao Danilo e aos demais funcionários da casa. Meu nome é Olívia, faço parte do Conselho de Alimentação Escolar e hoje eu estou aqui como usuária do Sistema Único de Saúde. Eu queria fazer uma pergunta para a Deise, que ela acabou de apresentar agora o relatório, e lá no bloco de custeio, no repasse fundo a fundo,
O valor repassado do programa de agente comunitário de saúde foi de 84 mil. E aí, quando a gente compara com as despesas, lá no bloco da atenção básica, foram apenas empenhados valores do agente comunitário de saúde, não foram liquidados nem pagos. Com quais fontes os agentes comunitários de saúde estão sendo pagos? Posso fazer as perguntas ou faz uma e responde? Acho melhor, né, Olivia, fazer uma, elas responder, fica Tá melhor. bom. Uhum. Olívia, boa tarde. Respondendo a sua pergunta, acontece o seguinte. Quando a gente também começou a fazer esse relatório, eu também achei assim uma estranheza no total de empenhados no primeiro quadrimestre. Eu até discuti com os meninos que a gente estava fazendo essa parte orçamentária e eu fiquei assim surpresa. Nossa, 66 milhões empenhados no primeiro quadrimestre. Mas aí depois eu percebi que não houve nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Acontece o seguinte, acredito eu que tenha sido empenhado o valor montante para pagamento do ano inteiro, tá? Isso é muito comum em acontecer, a gente trabalha, a gente empenha logo toda a folha, tá? E ao longo dos meses vai se pagando a folha que já está empenhada, tá? Eu também estranhei um pouco isso, né? E questionei, e essa foi, né, uma das respostas que eu consegui obter. Nesse caso aqui do agente comunitário de saúde, nós recebemos de janeiro a abril, tá? 84.200. Aí você me pergunta, esse agente comunitário de saúde, a gente recebe fundo a fundo, repasse, só que acontece o seguinte, o fundo a fundo ele não classifica a fonte, ele entra todo no bloco da atenção básica. Aqui a equipe orçamentária é que a gente trabalha com as fontes. No caso, a fonte do agente comunitário de saúde é 32, tá? Se você for lá nas empenhadas, na fonte 32, da administração geral, você vai ver que não teve nenhum empenho ainda. Provavelmente, esse pagamento dos agentes comunitários de saúde está saindo da fonte zero, mas nós já estamos verificando isso para que, a partir desse próximo quadrimestre, nós vamos criar um elemento de despesa dentro do bloco da administração geral para pagar cada servidor com a sua fonte devida. No caso, os agentes de saúde na fonte 32, os agentes de endemia na fonte 147, onde o repasse vem da vigilância sanitária. Tá? Consegui te explicar? Sim. Tá bom. Uma outra pergunta aqui, já que vimos que a maior despesa do fundo é com pessoal, aí eu quero fazer algumas perguntas relacionadas aos servidores do hospital. Minha irmã esteve internada no período do quadrimestre, né, desse primeiro quadrimestre, e lá eu pude detectar várias situações, como, por exemplo, o médico visitador. Lá tem a parte do segundo andar, né, da internação, e aí, durante a semana, passa o médico visitador. E aí eu fui olhar pelo nome do médico na folha de pagamento, ele consta como médico socorrista. Qual é a base legal de um médico socorrista passar visita em poucas horas? Também gostaria de saber qual é a base legal que permite que um médico socorrista, vou dar um exemplo aqui, que eu tive lá experiência no hospital dentro desse quadrimestre. E eu pude ver que uma médica, a doutora Bárbara Delbuc, ela não dá plantão, mas consta na folha. E aí eu vi o salário dela na folha, o salário dela continua a mesma coisa, com gratificações, com tudo. E ela não estava fazendo plantão, ela estava pagando um outro profissional para fazer o plantão para ela. E aí eu pedi pelo ESIC o relatório de frequência dessa médica. E vi que a maioria dos dias dos plantões estava assinado, que ela estava frequentando.
Mas ela não estava no plantão. Eu verifiquei, fui algumas vezes no hospital. Então, qual é a base legal para um médico que não faz o plantão, paga um outro profissional para fazer o seu plantão, mas continua recebendo gratificações e assinando como se estivesse num plantão? E isso acontece, eu verifiquei que isso está acontecendo no hospital e no pronto-socorro da Rasa, com o doutor Caio também, do Caio Otávio. Também fiz o pedido da frequência dele, e lá ele consta na escala, mas paga um outro médico para fazer o seu plantão, e continua também com a sua remuneração normal, com gratificações, com tudo. E aí eu gostaria de saber qual é a base legal para isso. Porque, assim, como o médico pode estar assinando que ele está ali naquela unidade, não está, e ainda recebendo por gratificações? E a responsabilidade de um outro médico estar atendendo no lugar dele? Então, é uma coisa muito séria, que eu gostaria de explicação. Gostaria também de saber por que o diretor técnico, o doutor Vaquinin, ele não consta na escala, no mês de maio, que eu verifiquei que ele não está na escala, nem ele, nem a doutora Vera. São esses os meus questionamentos. Olívia, como você questionou aí essa questão dos médicos que são socorristas, né? E estar recebendo como médico visitador, a gente vai procurar saber isso junto à direção do hospital, tá? E junto à administração, o RH da administração. Com que frequência está acontecendo isso, se está acontecendo mesmo. E aí a gente pode te dar uma resposta após a gente ter essas informações, porque o que acontece? No momento, a gente não está sabendo dessas informações, mas a gente vai procurar saber, junto à direção do hospital, junto ao RH da prefeitura, tá? O que está acontecendo para que esteja havendo esse tipo de procedimento, né? Há que se ter uma explicação, acredito que sim, e aí a gente pode te dar uma resposta com melhor clareza, tá? Não só pode, como eu acho que seria bom que viesse, tá bom? Tá bom. Mais algum questionamento? Saber se chegou alguma pergunta. Não chegou, mas algum representante quer relatar mais alguma coisa? Vamos estar assim passando. Tem uma pergunta? Então vamos assim estar. É relativo ao portal do coronavírus, que ele está oscilando, né? E se vocês sabem o problema que está acontecendo, por que está oscilando, e quais são os dados atuais? Vou sentar aqui, senta aqui mesmo. Pronto. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo. Eu estou na Coordenação de Vigilância em Saúde, cujo setor é dividido em vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador e vigilância ambiental. Estamos à frente desse enfrentamento do coronavírus. Eu queria, nesse momento, aproveitar esse canal para deixar uma mensagem à população buziana que está assistindo nesse momento. População que está em casa com gripe, por gentileza, dê preferência ao atendimento no posto do seu bairro, com um médico de família que já te conhece, sabe de sua realidade. Hoje, todas as unidades básicas e policlínicas estão bem estruturadas,
com exame de imagem, exame específico para coronavírus, todo o suporte para resolver o problema daquele cidadão no bairro, evitando que ele disperse o vírus, tentando atendimento em outros locais. O portal do Covid teve um problema de instabilidade, que não é uma culpa da prefeitura. Esse portal é uma inovação, para quem não sabe, é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde disponibilizou esse portal de georreferenciamento para ter uma qualidade e transparência desses dados. Infelizmente está fora do ar nesse momento, porém, temos ali a imagem dos dados atualizados. Temos 80 casos confirmados, hoje atualizados no município. Tá? Desses 80 casos, 42 casos evoluíram como curados. Não temos pacientes hospitalizados confirmados nesse momento. Temos cerca de 500 casos descartados para coronavírus. Tá? Quando se trata de casos descartados, significa que esse paciente foi descartado por coronavírus com auxílio de exame. Tá? Então, assim, esses 500 casos foram casos que realizaram o exame e o exame veio negativo. Uma outra orientação à população, que a gente vê uma dificuldade nesse enfrentamento, é em relação ao contato domiciliar. Tem uma pessoa na minha casa que está contaminada com coronavírus. O que eu devo fazer? Se você estiver sem sintomas, deve permanecer em casa, afastado dessa pessoa. Caso desenvolva algum sintoma, como gripe, deve procurar o postinho do seu bairro. Repito, o postinho está estruturado com exame específico para coronavírus, respeitando o nosso protocolo e a indicação médica, ok? O exame é só indicado para quem tem sintoma. Na tela, vocês estão observando aí a curva epidemiológica do município. Esse é um diagrama de controle, tá? Onde a gente tem 3 linhas. A primeira linha lá em cima é a linha limite, que é o total de casos esperados, dependendo do tipo de transmissão que está ocorrendo na cidade. Depois temos uma linha vermelha que está oscilando, que significa os casos suspeitos. E abaixo uma azul dos casos confirmados. Como vocês podem ver, até o momento, temos transmissão local no município, temos o vírus no município, mas ainda estamos numa situação confortável até o momento. Tá? Esses casos confirmados já eram esperados. Tá? Então, assim, o apelo aqui é o seguinte: para esse tipo de enfrentamento, a população tem um papel fundamental em qualquer epidemia. A gente tem pessoas que estão desrespeitando a conduta sanitária, tá? A pessoa está sendo orientada a ficar em casa, permanecer em domicílio durante o período de transmissão. O período de transmissão é 18 dias, tá? Então é muito importante ficar em casa, pelo menos esses 14 dias que é recomendado pelo seu médico, que você recebeu a consulta no posto do seu bairro, e as pessoas estão saindo na rua. Isso dificulta muito o nosso serviço. Então a gente precisa que a população permaneça em casa, todas as pessoas que receberam orientação médica e recomendação para permanecer em domicílio. Senão, a incidência de casos, que são casos novos, irá aumentar muito e muito. E isso não se deve ao serviço de saúde, tá? O serviço de saúde está bem estruturado, tem profissionais de vários níveis, várias especialidades, temos infectologistas, temos epidemiologista, que é difícil ter em um município pequeno como esse. Então, assim, a rede está bem estruturada. O que a gente precisa é de ajuda. Esse é um momento difícil, precisamos da união de todos nesse momento, para a gente passar esse enfrentamento e futuramente a gente voltar à realidade que era o nosso município. Espero ter respondido, me estendi um pouquinho, desculpa, vereador. Danilo, boa tarde. Até eu mesmo recebi algumas mensagens pelo telefone a respeito de que sabemos que também, nesse momento, está tendo a vacinação de crianças. E já aconteceu até no postinho de São José,
que uma mãe levou uma criança para tomar a vacina e acabou que, chegando lá, ela foi informada pela técnica responsável que tinha muitas pessoas suspeitas ali. E ela aconselhou a mãe levar a criança. Aí você falou aqui que a determinação é, se alguém tivesse com suspeita, né, alguma gripe, procurar esses módulos de família. Mas aí todos os módulos de famílias estão preparados com salas separadas para não acontecer essa questão dessa mistura, de repente, as crianças estarem indo lá para tomar a vacina da gripe e chegar no local, ter pessoas suspeitas. Será que os postinhos estão preparados para ter essas salas separadas? Ótima pergunta, vereador. Então, assim, todas as unidades de saúde funcionam com uma tenda na frente. Essa tenda é chamada de triagem, onde a pessoa chega ao postinho e, consequentemente, entra por uma entrada diferenciada, respeitando técnicas de infecção hospitalar, evitando o cruzamento dessas pessoas que possivelmente estariam contaminadas e pessoas que não estão contaminadas. Então, a população pode e deve procurar o seu postinho com segurança, que vai entrar por uma entrada diferenciada dos demais pacientes. Tá ok. Passar para a Olívia, né, para fazer mais uma pergunta. Gostaria de saber, depois da fala do Danilo, quantos testes foram feitos até hoje, até o momento? Lembrando, assim, a gente tem 2 tipos de teste disponível na rede. A gente tem um que é da tecnologia RT-PCR. Esse teste necessita uma estrutura diferenciada. Eu acredito que nenhum município da Baixada Litorânea tem essa estrutura para realizar esse tipo de exame. Por isso, a gente realiza esse exame com auxílio do Estado do Rio de Janeiro, né? E a gente tem também o teste rápido. O teste rápido, conforme a norma técnica do Ministério da Saúde, neste momento está indicado para profissionais de saúde, idosos e demais grupos de risco. Até o momento, foram realizados 500 testes da técnica RT-PCR e cerca de 45 testes rápidos. Claro, todos com indicação médica. Considerações finais, acho que Danilo já falou tudo. Deise, quer falar mais alguma? Então, assim, vamos... chegou mais uma pergunta aqui, então vamos franquear para mais essa pergunta e assim a gente vai estar encerrando. A pergunta é do Marco Silva e ele pergunta por que o Conselho de Saúde não tem sido consultado referente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Queria passar para a Deise essa resposta. Olha só, sobre esse questionamento, eu acho que são ações pertinentes ao governo, tá? Eu acho que os integrantes do conselho, né, podem fazer sugestões, tentar marcar reuniões extraordinárias com os representantes do governo, para saber como é que está sendo conduzido esse enfrentamento no nosso município. Tá? As portas estão abertas para os integrantes do conselho, né, que queiram saber detalhes como está sendo feito esse enfrentamento hoje no município. Então, acredito eu que é uma questão mais de comunicação mesmo. O conselho procurar, junto ao governo, se inteirar, né, do que está acontecendo hoje no município.
Também do Marco Silva. Ele pergunta por que a autonomia plena do Fundo Municipal de Saúde não foi respeitada quando da aquisição das cestas básicas. Quanto à resposta do senhor Marco Silva, né, a gente vai verificar esse questionamento junto na base legal, junto à administração, né, administração da prefeitura. Ela fez uma pergunta sobre as cestas básicas e Marcos também tinha enviado aqui uma pergunta parecida até com a outra que foi feita, né? Porque o Conselho Municipal de Saúde... já foi feita. Então, tá bom. Então, depois a gente precisa dessas informações para a gente poder estar assim, passando, tá? Então, assim, a gente agradece, apresenta. Então, o Danilo quer fazer ainda as considerações finais aí, fica à vontade. Tá? Queria agradecer em nome de todos os profissionais da saúde, que esses são os verdadeiros guerreiros aí. E assim, queria pedir a ajuda de todos, até da Câmara de Vereadores, que nos ajude nesse momento, sabe? Em luta desse enfrentamento, que isso é uma luta de todos, independente de sua posição política, esse é o enfrentamento da população, precisamos da ajuda e do auxílio de todos. Muito obrigado aí a todo mundo. Então, assim, né, a gente agradece a presença dos representantes do governo, a gente parabeniza, né, Danilo? Nós temos acompanhado, sabendo que isso é uma luta muito difícil e complicada, mas que vocês, na verdade, estão sabendo como controlar. A gente também pede a ajuda da população. A gente vê que, em alguns pontos, a população ajuda ficando em casa, mas em outros bairros, a gente vê que parece que não está acontecendo nada, né? A gente sabe a dificuldade que não só Búzios, mas o Rio, o país todo, enfrenta em relação da saúde. O perigo está aí, o vírus está aí. Então é hora de todo mundo ajudar, tem que ficar em casa, porque só assim, né, Danilo, a gente vai conseguir vencer mais essa etapa. Então, assim, eu agradeço e parabenizo a todos, tá? Uma boa tarde a todos, que Deus continue nos livrando, nos guardando, e assim encerramos esta audiência pública.